Esse é o programa Eclésia dessa noite, falando um pouco sobre São João Paulo II. Vamos daqui a pouquinho nesse bloco, mostrar uma matéria sobre João Paulo II gravado lá em Cracóvia. E também vamos falar sobre Nossa Senhora Częstochowa, né, a bonita devoção dos poloneses a esse título de Nossa Senhora. Vamos conhecer um pouco desse quadro, da história e tudo mais. Alguns amigos telespectadores já estão aqui mandando pra gente. Os recadinhos como sempre. A Salete Trevisan Testolin, que sempre manda e-mails bastante carinhosos aqui pra gente. Peço ao Padre Guido que fale um pouquinho sobre Nossa Senhora de Częstochowa. Ele vai falar, viu, Salete? Daqui a pouquinho ele vai contar tudo pra gente, essa história. Tá mandando também lembrando que a gente mandou um abração pra mãe dela, Diva, que é descendente de polacos, descendente de poloneses. Obrigado, viu, dona Diva e Salete. A gente está mostrando um pouco da história aí do teu povo, né, da Polônia. Olha o e-mail carinhoso aqui também da Sônia Santana. Ela disse que ela é telespectadora assídua no nosso programa, quer nos parabenizar, a gente agradece muito. Ela diz realmente é fantástico, a gente fica muito feliz por suas palavras. Diz que é professora e está de férias, então ela aproveita para não perder nenhum dos programas mesmo. Está gostando muito das reportagens especiais que nós estamos gravando aqui, exibindo que gravamos sobre a Polônia. Obrigado, Sônia Garcia, Mirante do Paranapanema. O Igor Morvan, o nosso amigo que sempre manda aqui pra gente, já tem um recadinho dele. E também a Darlene Bertolini, manda um abraço pro pessoal da família Bertolini, de Brusque, Santa Catarina. Dado o abraço. Olha só, gente, São João Paulo II, bom, na semana passada a gente mostrou uma matéria interessante, está lá no nosso site, se você não assistiu, não deixe de assistir, uma matéria grande, falando da história da Polônia, dos santos que foram assassinados na época do regime nazista. Mostramos o lugar onde foi assassinado São Maximiliano Kolbe, da mesma maneira que Santa Edith Stein, mostramos o campo de Auschwitz, Birkenau, falamos sobre os problemas políticos que, principalmente no século XX, invadiram a Polônia, por um lado os nazistas, do outro lado os comunistas russos, enfim, a Polônia sofreu demais, uma história belíssima. E já naquele programa da semana passada, alguns poloneses que conversaram com a gente falaram da alegria de um Papa polonês ser eleito, né? Depois de tudo isso que a Polônia viveu. Imagina a alegria daquele povo em 1978, pela primeira vez, um Papa polonês. Aliás, 456 anos depois de um período, então, durante todo esse tempo, que só era eleito Papa italiano. Padre Guido, o senhor se lembra quem que era o Papa, o último Papa não italiano desse período? Sim, era um Papa holandês, Adriano VI. Adriano VI, um Papa holandês. Aquele Papa que, se não me engano, foi eleito em 1522, se não me falha a memória. Papa Adriano VI, um Papa holandês, lá no início do século XVI. Depois, todo esse tempo, só Papa italiano, 456 anos. Aí, um Papa polonês eleito, 26 anos de pontificado, fez história, canonizou e beatificou muitos santos. Aliás, o Papa que mais canonizou e beatificou os santos. Uma história belíssima. E a gente conta um pouco dessa história, pelo menos da origem desse grande homem de Deus, lá na cidade onde ele viveu. Acompanhe a nossa matéria, depois a gente comenta mais. A história do Papa João Paulo II está muito presente aqui na cidade de Cracóvia. Aliás, a história da própria cidade se confunde com a desse grande santo, pois muitos monumentos e acontecimentos contam a história desse grande personagem e da própria cidade, né, Padre Guido? É verdade, Eric. Gostaria de dizer que a Cracóvia presta uma homenagem constante a este homem, sem dúvida o mais famoso, né? Que deu ao mundo inteiro um grande santo, inclusive. E digamos que o povo da Polônia, especialmente de Cracóvia, se sente muito orgulhoso por isso. São inúmeras, Eric, né, as manifestações de afeto para esta pessoa e, digamos, também são inúmeros os monumentos que este homem conseguiu construir para o bem da população. Por exemplo, o Papa João Paulo II foi bispo, inclusive cardeal, aqui dessa cidade, né? A Cúria, né, que é a sede do governo da igreja aqui na cidade, tem um pormenor interessante, pois ele usava aquele espaço para conversar com seus fiéis, Padre Guido. É verdade, Eric.
não esqueçamos que João Paulo II, quando foi criado cardeal da cidade de Cracóvia, era um dos cardeais mais novos no mundo inteiro e deu a sua vida com uma doação total para o seu povo, que tanto amava, especialmente os jovens. E até hoje há um marco, digamos assim, visível na janela que ele usava como quarto, como escritório. À noite, frequentemente, ele dialogava com os jovens que se juntavam na frente do Palácio Episcopal, de uma maneira muito fraterna e, sobretudo, lançando sementes de uma esperança de um mundo melhor, de um governo melhor e, sobretudo, ele dizia para os jovens aquela famosa frase: não tenham medo, vamos para frente. Esse local onde fica a Cúria, que o Papa João Paulo II conversava com seus fiéis através dessa janela, é um lugar muito interessante, pois ao lado dessa praça tem um colégio onde outro santo polonês foi professor, ele lecionava. A gente está falando de São Maximiliano Kolbe, um mártir, né, do nazismo, morreu em campo de concentração nazista e dava aula nessa praça, em frente, onde fica a Cúria, a sede do governo aqui de Cracóvia. E o Papa João Paulo II não é o primeiro santo que foi bispo de Cracóvia. Outro santo já ocupou essa cátedra também, né, Padre? Exato. Aliás, o segundo grande bispo desta cidade que honra e prestigia a história da Igreja. João Paulo II, canonizado gloriosamente pelo grande Papa atual, né, Papa Francisco, ocupa um espaço de grande destaque na história da Igreja e mostra, meus prezados amigos, que a santidade é possível para serem alcançadas por cada um de nós, qualquer que seja o estado de vida que nós abraçamos. Nós falamos agora há pouco de São Maximiliano Kolbe, que foi professor aqui nessa cidade, esse grande frei conventual, franciscano conventual, mártir. Mas tem outros santos especialmente aqui também dessa cidade, que viveram aqui, que no caso ela faleceu aqui. Santa Faustina Kowalska, pois o Papa João Paulo II esteve presente também durante toda essa história, pois ele estava na fundação do Santuário da Divina Misericórdia, que é aqui em Cracóvia, né, Padre Guido? É verdade. E Santa Faustina Kowalska foi canonizada pelo Papa João Paulo II. Foi ele que fez conhecer a espiritualidade e a missão desta religiosa, que recebeu inúmeras aparições e visões da parte de Jesus e que lançou para o mundo inteiro o tema da Divina Misericórdia. Hoje nós conhecemos a espiritualidade desta grande santa e apreciamos cada vez mais, porque precisamos todos, meus amigos, de saborear a divina misericórdia de Deus e aprender, como Ele, a sermos misericordiosos. É o grande tema do ano do Jubileu da Misericórdia. O Papa João Paulo II, esse grande homem de Deus, grande santo, né, recente da nossa história, é claro, era um homem de oração. Existe até hoje um mosteiro na qual ele frequentava para fazer os seus retiros. É um mosteiro beneditino, que ele fica a poucos quilômetros do centro da cidade, que é onde a gente está nesse momento, né, Padre Guido? Exato, bem na beira do rio da Vístula, né, que passa pela cidade de Cracóvia. João Paulo II, quando era cardeal aqui nesta cidade, gostava de passar tardes inteiras de silêncio, de meditação, dentro deste mosteiro, que até hoje existe e que é também um marco da espiritualidade e da santidade de João Paulo II. É uma honra para o programa Eclésia estar nessa cidade, conhecer essas histórias desses grandes santos, santos dos nossos tempos e que tanto enriqueceram e enriquecem a fé da Igreja. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas. Bem ao lado do Santuário da Divina Misericórdia, temos outro santuário, esse dedicado ao Papa João Paulo II, que já está aberto à visitação, apesar das obras ainda não estarem concluídas.
parte da história desse grande santo e papa, todos podem encontrar por aqui. Et imite nobis de vita nostra, sicure nos imitibus de vitoribus nostris. E aqui nesse santuário, a gente pode encontrar várias relíquias de São João Paulo II. Por exemplo, na cripta da igreja, é possível encontrar uma pequena amostra de sangue desse santo, que está guardada com muita dignidade dentro de uma ampola onde os fiéis a veneram. E na igreja principal, aqui onde estamos, está exposta a batina que o Papa João Paulo II usou no dia do atentado que sofreu em maio, 13 de maio de 1981. Essa batina está toda manchada de sangue. Parte dessas vestes papais que ele usava naquele dia estão expostas lá no santuário de Częstochowa, na cidade de Jasnagora, aqui na Polônia. E o resto dessa vestimenta, todos que visitam esse santuário aqui em Cracóvia vão poder ver. Muitos conhecem a fase da vida do Papa João Paulo II em que ele foi operário. Ainda quando jovem, estudante, trabalhou numa fábrica. E essa fábrica funcionava justamente ali atrás, onde hoje se encontra um centro comercial. Quem diria que aquele jovem operário se tornaria Jan Paweł II, o Papa João Paulo II, como dizem os poloneses. Nie zapomnę, kiedy wracając Um z dia, zajęć, enquanto participava das lições na universidade, eis que com grande alegria nos deparamos de um fato. E este fato com que nos deparamos foi justamente a notícia belíssima que veio de Roma, de que o nosso cardeal de Cracóvia foi escolhido o sucessor de Pedro. Naquele dia, o povo se reuniu nas igrejas, abertas a noite inteira, repletas de gente que rezavam e cantavam, agradecendo a Deus por esse fato tão grande de um filho da nossa terra ser escolhido Papa. tłumnie zbierali się wszyscy. Lacrimarum valle, ea ergo advocata nostra. Bonito, né? Eu confesso que quando eu estava assistindo aqui a matéria, estava aqui me concentrando para não me emocionar, né? Porque realmente foi emocionante gravar tudo isso lá. Foi bem legal. É emocionante até ouvir da boca dos próprios poloneses a maneira como eles falam de João Paulo II, né? Eu até, com muita dificuldade ali, tentei pronunciar em polonês, né? Jan Paweł II, né? Que é como os poloneses chamam João Paulo II, né? Ele com orgulho, com uma alegria, é uma coisa muito bonita de se ver, muito bonita mesmo. Né? Esse grande Papa, Padre Guido, perdeu a mãe cedo, aos 8 anos de idade. Tinha um irmão mais velho, também perdeu muito cedo. Sim. O pai morreu, ele também era jovem, ele disse que aos 20 anos ele já perdeu tudo que ele amava. Sim. Né? De repente, jovem ainda, 20 anos, resolve se entregar a Deus e olha que entrega, né? Foi uma entrega, digamos assim, cheia de um entusiasmo e que superou até o primeiro caminho, digamos, vocacional dele. João Paulo II pensava na sua juventude inicialmente de ser um artista, gostava muito de trabalhar no teatro, né? Namorou também, né? uma jovem,
E depois ele sentiu espontaneamente um chamado muito mais forte, sincero, e olha, a gente superou as expectativas. Ele mesmo tomou a iniciativa de bater na porta do arcebispo, da casa do arcebispo de Cracóvia, dizendo que queria ser padre. Era um momento muito difícil na história, pelos fatos, como nós contamos no programa anterior, né, digamos assim, os partidos totalitários que estavam avançando, né, nazismo de um lado, comunismo do outro, seminário estava fechado, e inclusive começou os seus estudos, digamos, era bastante inteligente. Os estudos de maneira clandestina, né? Tudo de uma maneira clandestina, minha gente, né? Procurando conjugar o estudo com a sua profunda piedade religiosa. E fazia de tudo para dar um sentido à sua vida, porque o sacerdócio se tornava o verdadeiro ideal dos seus sonhos. Ele também chegou a ser atropelado, né? Quase morreu atropelado, se recuperou de maneira lenta. Ele até atribui, diz alguma fala, bom, se eu não morri dessa maneira, eu acho que eu devo mesmo me entregar a Deus, porque foi difícil a recuperação dele. Depois, como o padre Guido disse, foi seminarista clandestino, porque o seminário estava fechado, e foi ordenado logo depois que acabou a guerra. A guerra acabou em 45, ele foi ordenado em 46. Mas aí, então, depois da guerra, o Partido Comunista, que tomou conta da Polônia, também o perseguiu. Durante toda a sua vida, todo o tempo que ele ficou como padre, depois como bispo e até cardeal em Cracóvia, ele foi perseguido pelo regime nazista, né? Inclusive chegou a ter escutas desculpa, eu falei errado agora, comunista, né? Depois da guerra, os comunistas o perseguiram. Chegou a ter escuta que o Partido Comunista colocou, até no seu confessionário, para saber o que ele falava com os fiéis, se ele era um inimigo do governo ou não. Olha, não foi período fácil, né? Ele teve que superar tudo isso e, de repente, em 78, como eu acabei de dizer, 456 anos depois de somente papas poloneses na história da somente papas italianos na história da igreja, eis que surge um papa polonês. Ô, Padre Guido, são muitos destaques que eu queria dar, porque a história é longa. Antes da gente voltar algumas imagens para confirmar uns detalhes que nós mostramos na matéria, queria comentar dois assuntos rapidinhos com o senhor. Primeira delas, o Papa João Paulo II participou do Concílio Vaticano II? Ele participou como especialista. Certo. Não estava entre os padres, os bispos, convidados, digamos assim, que tinham voz ativa, mas como especialista a serviço do arcebispo, do interno arcebispo de Cracóvia. Quer dizer, se ele foi como especialista, confirma que já naquela época ele era um grande filósofo, um grande teólogo, né? Um grande estudioso. Exato, era dotado de grandes qualidades intelectuais e procurava exatamente saber conjugar essas qualidades com o seu estilo de vida. Digamos assim que os documentos do Concílio Vaticano II não falam dele. Naquele momento ele era também um jovem sacerdote, né? E somente com 14, 15 anos de padre, quando se realizou o Vaticano II. Não esqueçamos que ele se tornou bispo exatamente no dia 28 de setembro de 1958. Portanto, ele era um jovem bispo a serviço do seu arcebispo de Cracóvia, né? Que o acompanhou, inclusive, até depois do conclave que o elegeu, né? Perfeito. Ele já era emérito, o arcebispo de Cracóvia, ou então cardeal antigo de Cracóvia, mas o acompanhou até no período do conclave que o elegeu. Exato. Ao término do Concílio Vaticano II, exatamente no dia 13 de janeiro do ano 1964, o saudoso Papa, que hoje é beato, Paulo VI, foi ele que consagrou bispo João Paulo II. Né? Depois também o nomeou cardeal, né? Tempos foi depois. No 26 de junho de 67, menos de 3 anos de bispado, já era cardeal. Imagina, 67 vira cardeal, 78 já é papa. Exato. 78 já é papa. E não esqueçamos que se tornou papa com 58 anos de idade, na história da igreja, um dos papas mais jovens. Um outro assunto que eu queria que pelo menos o senhor comentasse, nem que for rapidamente. Bom, ele foi ordenado então em 46. Aos meados ali da década de 40, especialmente na década de 50, na Itália, um outro santo, né,
que vivia naquele período já tinha a fama de santidade espalhada, não só na Itália, como boa parte da Europa. Estou falando do Padre Pio, né? O saudoso Padre Pio, São Padre Pio. João Paulo II chegou a se encontrar com o Padre Pio? E mais de uma vez. Está documentado, prezados amigos telespectadores, que ainda jovem sacerdote, ele foi até Roma e aproveitou para ir pessoalmente na San Giovanni Rotondo, a cidade onde morava o Padre Pio. Certo. E foi naquela oportunidade que o Padre Pio de Pietrelcina, olhando para ele, na frente de todo mundo, soltou uma famosa frase: você será Papa e vejo sangue ao teu redor. Foi até profeta. Já tinha ouvido isso lá atrás, então. Sim. E depois temos também mais um gesto no qual o Padre Pio de Pietrelcina, claro, dotado de dons espirituais extraordinários, não comuns, e que conhecia a santidade também do futuro Papa João Paulo II, um dia Padre Pio recebeu uma carta assinada pelo bispo Wojtyła, futuro Papa, onde ele lhe pedia um grande favor, uma graça especial, a vantagem de uma senhora amiga do futuro Papa João Paulo II e que estava na fase aguda de câncer. Uma doença com menos recursos no dia de hoje, né? E quando Padre Pio de Pietrelcina leu esta carta, soltou para os seus co-irmãos religiosos capuchinos esta frase: para aquele cara, futuro Papa João Paulo II, eu não posso dizer não. Naquele momento, aquela doente ficou curada repentinamente de câncer. Eu fiz questão de trazer esse detalhe porque eu queria fazer um breve comentário que é o seguinte. Há poucos meses, não faz muito tempo isso, teve uma notícia sensacionalista que saiu em muitos órgãos de imprensa espalhados pelo mundo. Quando morreu uma amiga do Papa João Paulo II que morava nos Estados Unidos, uma amiga da época que, como o Padre Guido falou, ele era ator, era poeta, gostava muito de artes, uma amiga dele lá de trás que discutia assuntos de filosofia, arte, poesia, etc. com ele, casada, morava nos Estados Unidos. O casal era amigo do Papa João Paulo II. Essa senhora morreu há pouco tempo. E aí veio uma manchete sensacionalista, veio à tona esse assunto dizendo assim, olha, Papa João Paulo II mantinha comunicação com uma mulher casada, trocava cartas com uma mulher casada. Uma manchete sensacionalista, absurda. Qual é o problema dele manter cartas com uma mulher casada? Dando a entender, você já entendeu o que eu estou dizendo aí, né? Bom, essa senhora casada que ele mantinha cartas, tudo indica, tudo leva a crer, que é a mesma que na juventude ele pediu para o Padre Pio curar de câncer. Sim. Porque quando ele pediu para o Padre Pio curar de câncer, essa amiga dele já morava nos Estados Unidos. Tudo leva a crer que é a mesma pessoa. E isso a imprensa não vai mostrar. Então, essa amiga do Papa João Paulo II, que era uma amiga dele da infância, da juventude, uma estudiosa, aliás, amiga do casal, que fique bem claro, que ele trocou cartas durante a vida toda, pois eram amigos, e qual é o problema disso? E ainda a maioria dessas cartas eram cartas filosóficas, assuntos delicados, de estudiosos, como os dois eram. Essa senhora, tudo leva a crer que foi para essa senhora que ele pediu a intercessão de Padre Pio em vida e foi curada de câncer. Então essa história é belíssima, eu acho fantástico essa história, eu fiz questão de contar aqui. Bom, vamos mostrar alguns destaques aí do que a gente mostrou agora há pouco. Diretor, põe pra gente então, vocês viram que nós comentamos aí da batina. Tá aí a batina, vou mostrar a imagem, tá aí, ó. A batina então que o Papa João Paulo II usava justamente naquele famoso dia 13 de maio de 81. E está suja de sangue até hoje, né, Padre Guido? Sim, dá para ver ali, né? Olha lá. É a batina real. É emocionante estar diante dessa relíquia. Todo mundo que for na Jornada Mundial da Juventude lá em Cracóvia, no Santuário João Paulo II, vai ver essa relíquia. Tenho certeza que vai se emocionar. A gente já adianta mostrando aqui para os nossos amigos telespectadores. Padre Guido, qual que é a próxima relíquia? Outra relíquia que tem lá sangue, né? Uma ampola de sangue também que pode ser venerada ali pelos fiéis no Santuário de João Paulo II, lá em Cracóvia. Também tem um pedacinho de um osso. Exato. É bom explicar um pormenor para os nossos amigos telespectadores. Quando o Papa canoniza... Só para ficar claro, essa aí é uma relíquia, um pedacinho do osso do João Paulo II. Exato.
quando o Papa canoniza um santo ou uma santa, é costume oferecer uma relíquia do santo ou da santa para o Santo Padre, né? E o que foi oferecido, seja para a beatificação, como também para a canonização de João Paulo II, foi exatamente um vidro com sangue. Que provavelmente é essa que está lá no santuário. Sim, exato. O que aconteceu? Um dia, o Papa João Paulo II estava visitando um hospital lá em Roma. Certo. E uma religiosa aproveitou da presença do Papa, ele fez até uma pergunta indiscreta. Se Santo Padre, a sua última refeição faz algumas horas, sim, ele respondeu de uma maneira inocente e sincera, sim, 5 ou 6 horas. Por quê? Perguntou o Papa João Paulo II. A freira disse, sendo que estamos aqui num hospital, queremos aproveitar para fazer um exame do seu sangue. E foi feito o exame do sangue, e só que foi usado só uma mínima parte do sangue. O restante do que foi recolhido foi, digamos assim, guardado, apresentado, sim, seja para a beatificação, como também para a canonização. Muito esperta essa freira, muito esperta. Bom que ela fez isso. Mas foi uma relíquia que, sinceramente, eu vi também de perto o sangue do Papa, né? Emociona a gente. Claro, claro, o sangue emociona de um mesmo. santo. Bom, o detalhe ali da batina, né? Nós vamos falar mais na sequência, que tem mais coisa sobre isso, porque o Papa João Paulo II, em 13 de maio de 81, como todos sabem, foi baleado por um terrorista, né? Que tudo leva a crer que os próprios comunistas russos tramaram isso, pois não tinham interesse naquele Papa. Isso foi em 81. Olha quanta coisa teria deixado de acontecer no mundo em 81. Tanta coisa. Inclusive a própria queda do Muro de Berlim, que foi em 89, teve grande influência do Papa João Paulo II. Tantos santos canonizados, etc. Tudo leva a crer que a conspiração russa, né, trabalhou para que assassinasse o Papa. Agora, não foi o único atentado. O Papa João Paulo II sofreu esse atentado em 13 de maio de 81. Agora, no ano seguinte, quando ia dar um ano do milagre, vamos dizer assim, milagre que ele foi salvo, né? Ele foi colocar, lembra aquela história que ele foi colocar a bala que ele recebeu justamente na coroa de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. Está lá até hoje. A bala que ele recebeu em 81 no atentado, que quase o matou, está na coroa de Nossa Senhora de Fátima. Aí, Padre Guido, tem uma outra coisa. O que aconteceu na noite anterior a 13 de maio de 82, um ano depois? Ou seja, 12 de maio de 82. Foi o segundo atentado contra ele. E esta vez, gente, foi um padre. Temos que dizer, respeitar a história. E lamentamos dizer isso, claro, um padre não bem equilibrado, né? Que atentou até com uma faca. E o Papa, na hora mesmo ferido, não sabemos se fingiu de não mostrar que estava ferido, né? Para não criar talvez até uma cena de horror, né? Acabou dando até uma bênção para este homem, né? E foi mais uma vez ferido. E o Papa, no dia 12 de maio de 82, 82, estava lá em Fátima, exatamente para agradecer a Nossa Senhora pela sua total recuperação do primeiro atentado. Esse assunto não é tão lembrado, não é tão famoso, mas ele sofreu essa segunda tentativa de assassinato, como o padre disse, infelizmente por um padre espanhol maluco, né, que achava que o Papa João Paulo II fazia mal para a igreja com as suas atitudes, imagina, e tentou assassiná-lo. O cardeal Stanislau, que hoje é bispo de Cracóvia, que contou essa história, pois na época não ficou muito famosa. Sim. Inclusive o cardeal, então secretário na época, conta que o Papa João Paulo II não percebeu que tinha se ferido. Só depois, quando ele chegou no quarto, que ele viu que tinha sangue. Chegou a ser ferido com a faca, mas graças a Deus, pela segunda vez, lá em Fátima, né, na presença mesmo de Nossa Senhora, literalmente lá em Fátima, a vida dele foi preservada, né? Bom, a gente tem mais imagens aí, Bruno. O mosteiro que nós comentamos, mostramos na imagem, esse é o mosteiro beneditino que nós mostramos na imagem, um mosteiro belíssimo, antigo,
que fica a poucos quilômetros de Cracóvia, na periferia de Cracóvia, Na vamos dizer assim? periferia, na beira do rio Vístula. Vístula, exato. É um dos mosteiros que ele fazia retiros espirituais. Mas não é o único na região. Tinha um mosteiro trapista ali também, né, Padre Guido, ali perto? É perto da cidade de Wadowice, terra natal de Papa Paulo VI. Esse é o rio Vístula. Exato. Temos um santuário chamado Calvária, dos padres trapistas. Então, tanto esse santuário dos trapistas quanto desses beneditinos era um espaço que ele se retirava, né? Sim. Bom, a gente tem mais coisas para mostrar, principalmente vamos comentar um pouquinho sobre a cidade natal do Papa, na sequência, a gente fala sobre isso e vamos falar também sobre Nossa Senhora Jasna Góra ou Czestochowa, essa grande devoção dos poloneses à Nossa Senhora. Não sai daí, a gente volta já já.